O envelhecimento, eu falo muito que é uma potência, porque, cara, o pior, né, a gente morrer antes é muito pior. Eu falo, se a Uhum. gente envelheceu, é sinal que demos certo, né? Então, eu acho que é uma dádiva você olhar para a tua história de envelhecer e honrar cada etapa, porque eu acho que envelhecer é o processo mais natural possível. A sua expectativa de vida, se você nasce na favela, é uma. Se você nasce no bairro nobre dos Jardins, é outra. É uma baita sacanagem, mas é verdade. Então, independente do CEP, classe social, o ambiente, a cidade que você nasceu, são múltiplas velhices, cada um envelhece de um jeito. Eu estou feliz com a minha idade, eu não trocaria, talvez pelos meus 40, mas eu não trocaria pelos meus 20 de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Uhum. A insegurança, é, tudo. Eu tenho hoje um prazer em viver a minha idade de uma forma livre. Eu sigo buscando, e se Deus quiser, eu vou ser eternamente uma mulher curiosa, quero seguir buscando, por quê? Porque eu tenho tesão, eu tenho prazer no caminho. É Lógico, isso, chegar é lá é isso. incrível, chegar lá, Compostela, chegar na igreja é inacreditável, mas, cara, o percurso, o que a gente viveu, os bosques, eu tive assim, eu tive visões que eu falava: "Gente, parecia que eu tinha", quer dizer, não sei se é isso, mas imagino que seja uma viagem com ácido. Uhum. Eu vi Jesus Cristo Que no musgo de legal. uma árvore. Olá, eu sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos, afinal, informação também alimenta. Hoje a nossa conversa aqui é com a Regina Moraes, ela é fundadora do Instituto Velho Amigo e empresária. A gente vai conversar sobre como estamos envelhecendo no Brasil. Bem-vinda, Regina, tudo bom? Obrigada, Flávia, pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E eu aproveito para pedir para você já deixar seu like, se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe seu like, siga o PitaiaCast e deixe estrelinhas para gente. Nós também estamos no Instagram, é @PitaiaCast. Se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Então, Regina, eh, eu queria para começar, eu queria entender um pouquinho melhor o teu trabalho e como é o trabalho do Instituto, Velho Amigo e, assim, que tipo de aprendizado que você tem tido? Faz quantos anos Uf. existe, o O instituto? Instituto, como uma associação de amparo ao idoso, são 26 anos. Eu digo que eu Hum, comecei um pouquinho antes, porque até entender que eu precisava de um CNPJ, eu já estava na ação já estava fazendo um monte de fazendo. coisa. Aham. Mas o Instituto existe há 26 anos, como uma associação de amparo a pessoas idosas. E eu acho que o grande foco do Instituto é levar realmente uma qualidade de vida e um final mais digno para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. De aprendizado, Flávia, são muitos, mas eu acredito assim que a hora que a gente entende que o envelhecimento, eu falo muito que é uma potência, porque, cara, o pior, né? A gente morrer antes é muito pior. Eu falo, se a Uhum. gente envelheceu, é sinal que demos certo, né? Então, eu acho que é uma dádiva você olhar para a tua história de envelhecer e honrar cada etapa, porque eu acho que envelhecer é o processo mais natural possível. Então, hoje o Instituto ele atua praticamente em 2 frentes. Então, a gente tem o nosso núcleo de convivência da pessoa idosa dentro de Heliópolis, aliás, convidadíssima, teu público também Com super certeza. convidado, as portas estão abertas. A gente acabou de adquirir uma casa lá na comunidade de Heliópolis, a gente já está lá, eu acho que há uns 10 anos, e agora com uma casa Você disse que nossa. vocês atuam no céu, né? A gente estava Hã. pegando, começamos em Heliópolis nas juntas Uhum. provisórias, aí a gente teve alguns, enfim, alguns problemas lá. Eu falo que acho que eu não fui muito bem-vinda na comunidade, porque acho Hum. que você tem que ouvir o que a comunidade precisa. Uhum. Então a gente chegou talvez, e foi pelas formas certas, mas não sei, ali não deu muito certo, era um local muito inseguro, as meninas que trabalhavam lá, a gente teve vários furtos. Eu falei, cara, a gente não está segura aqui, não está bacana. E aí eu tinha um namoro com o pessoal do Bacarelli, com o Edilson,
de falar, cara, vem para cá, né? As mulheres trazem, né? As mães geralmente saem para trabalhar, os netos ficam com essas avós, iam para lá para as aulas de canto, de música, e ele falava assim, só que elas não têm o que fazer aqui. Você não quer Uhum. vir para cá? Então, desse namorico nasceu também, a gente saiu das juntas provisórias, fomos para dentro do Instituto Bacarelli, e em pouquíssimo tempo ficou super pequeno para a gente o Instituto, porque a gente tinha uma sala. E aí fomos para o céu. Hoje a gente mantém algumas atividades dentro do céu, mas a gente sentiu a necessidade de ter dentro da comunidade que nos acolheu tão bem, um espaço nosso. Então é um espaço de conversa, de escuta. Eu não consigo fazer uma aula de zumba lá dentro porque a Uhum. casa é uma casa pequena, mas a gente tem pequenos atendimentos, tem as aulas de yoga, de meditação, seguem lá, letramento digital. Então é muito rico. E a nossa outra fonte de trabalho, assim, né, dos pilares do Instituto, seria hoje o Revitaliza, que a gente está no Brasil inteiro, em 10 estados. Então, as instituições entram primeiro para um banco de doações, e aí passam por todo um treinamento que a gente dá para as instituições a nossa metodologia, né? Tem muita rotatividade, por exemplo, de funcionário. Então, como é que você segura um funcionário? Como é que você recebe um voluntário? Como é que você organiza suas contas? Como é que você presta eh, eh, como é que chama? Você conta para os seus colaboradores como é que você está, como é que você presta conta de tudo Uhum. isso. Então, são coisas que a gente passa essa metodologia sem precisar estar em cada local, porque isso para a gente é inviável. Isso é interessante também, porque eu acho que com tantos anos de experiência, vocês têm, como eu posso dizer assim, uma tecnologia, da ação social, vocês dominam isso, né. Eu Eu acho, acho que, com tanto tempo você acaba conseguindo essa consultoria e pelo menos ensinar sim, eu tenho uma equipe como muito fazer, eu tenho uma equipe né. muito maravilhosa, muito, Flávia, assim, é uma equipe que os olhos brilham, eles falam de instituto, então eu tenho o maior orgulho, porque eu sou fundadora, hoje estou Uhum. presidindo o instituto, e eu tenho essa paixão, porque eu senão eu não teria criado isso há tantos anos atrás, mas perceber na minha equipe essa dedicação não tem preço. É muito legal, porque você vê que realmente, assim, é um trabalho, é uma coisa genuína da equipe, Uhum. de estar lá, de trabalhar, às vezes, fazer mutirão sábado, domingo, de estar lá. Outro dia aconteceu um caso, um senhor, imagina, olha que coisa, ele caiu na calçada em frente, a gente tem uma praça, ali, ele caiu ali, ficou meio passando mal, as meninas viram, foram até lá, ele caiu porque ele estava em depressão, ele tomou, não sei se ele tomou o remédio da manhã errada, ele tomou alguma coisa errada, que ele apagou. Então, talvez o remédio, não sei, Uhum. talvez o remédio de dormir ele tomou Uhum. de manhã, foi alguma confusãozinha dessa. E ele apagou. E aí elas conversaram com ele, passou para a nossa equipe de psicologia, né, com as psicólogas e tudo, assistente social, e aí viram que ele estava em depressão, falou, vem para cá, vem conhecer o instituto, tal. Ele está indo, está super amigo dos homens que estão lá, que são poucos, a gente tem a grande Hã, maioria, sei aham. lá, 200 mulheres para 10 homens, e ele tá lá e tá indo e tá você percebe que a pessoa tem o quer dizer, se ele caiu justo ali na frente, se ele não tivesse caído, Gente, talvez ele que pudesse estar em coisa, né. depressão até hoje. Então é muito rico. A troca é muito rica, eu acho que é uma rede de apoio que a gente faz com a própria comunidade, que é fundamental, É verdade. fundamental. E você vê muita você falou desse senhor, você vê muitas histórias de superação, de mudança de Ah, vida? muitas, muitas, muitas. Isso de depressão, assim, é a grande chamada. Hã. Tem uma senhora que ela estava sendo atendida pelo SUS, super. Enfim, eu falo, eu não estou lá no dia a dia, mas eu tomo muito cuidado, Flávia, quando eu vou conversar com essas pessoas, porque tem caixinhas que a gente mexe e que tem uma dor insuportável. E que às vezes eu não tenho capacidade, eu não sou psicóloga para eu ir lá e mexer na caixinha e sair. Então Aham. a gente tenta levar essa dignidade, essa dança e trazer, né, seja através das aulas de artesanato, essa cor literalmente para a vida das pessoas. Então muitos casos de depressão que vão para lá encaminhada pelo SUS ou encaminhada por alguém da igreja, alguma amiga que frequentou, e aí as pessoas florescem. Isso a Uhum. gente vê em vários depoimentos em desenho. Essa senhora, ela desenhava, ela fala: "Eu desenhava tudo cinza, a minha vida não tinha cor". Ela tinha uma infelicidade, uma tristeza, enfim, coisas que o próprio lugar onde você nasce também te provoca isso, né, Uhum. seja, enfim.
uma vida Bom, mais e violenta e muitas o que vai coisas, acontecendo também com o envelhecimento, que eu queria também conversar um pouco com você. o isolamento, né. Exatamente. Sim, O isolamento, parece que você começa a ficar transparente, invisível, não independente de é? classe social, tá. É, Exato, é, exato. independente de E classe social. é. E aí a pessoa começa a se sentir um fardo, e aí começa a aí vira uma bola de neve, né, Sim, sem e dúvida. acaba caindo na depressão. Mas sabe que só para você falar, você falou de um exemplo de superação, Hum. tem um senhor, acho que o nome dele é André, ele participava das aulas de artesanato, então ele aprendeu a fazer, caixinhas, mandalas, um monte de coisa, ele vai expor em feira. Hoje em dia ele é convidado, quer dizer, gerou renda, vai gerar Aham. renda para ele, Não, e gente, uma vida, maravilhoso, né. e ele tem, assim, o maior orgulho, aí entram pessoas novas, e ele vai lá, tipo, ele ajuda a ensinar, ele tá junto com a professora, né, um artesão fazendo o trabalho dele, aprendeu a fazer aquilo, para mim superação maior que essa não existe. É verdade. Você acha que é diferente o envelhecimento no Brasil e outros lugares do mundo? Ah, primeiro que a gente nossas políticas públicas aqui, né, Uhum. você pensar em Europa, a Europa primeiro enriqueceu para depois envelhecer, a gente está envelhecendo sem ter um planejamento, mas eu tenho uma coisa que eu sou muito confiante e eu amo, que é o povo brasileiro. A gente tem uma rede de apoio, a gente tem pessoas, a gente tem afeto, Flávia, a gente tem olho no olho, a gente tem toque. E eu não sei se isso na Europa se tem, né? A gente ouve Uhum. muito falar, né? Europa, Estados Unidos, os filhos, tipo, fez 18 anos, já sai de casa, já vai, não tá nem aí para pai e mãe. Então, eu acho que isso que a gente tem, esse calor humano, eu acho que é a grande chave, porque eu acho que o afeto cura, o amor cura. Eu vejo isso todos os dias. Tem uma questão também, que na Europa existe muita cultura, a é natural que se enviem, os velhos para asilos, Uhum. né. Aqui isso ainda é um tabu. E assim, eu acho que eu vejo essa diferença, assim, as pessoas, assim, algumas pessoas mandam, mas ficam com um dilema, e quem não, né, mas Eu a acho, maioria Flávia, faz questão de cuidar. eu acho que a grande questão é o seguinte: toda pessoa, independente da classe social, ela quer ser reconhecida, ela quer ser valorizada, ela quer ser ouvida. A hora que você vai para uma instituição de longa permanência, a gente não fala mais asilo. Hoje em dia, Ah, né, é? tem. A gente Mas desculpa. é legal, porque tem muita Que gente que bom. não sabe e tem, né, essas N nomenclaturas, Aham. então eu tomo Não, muito em tudo tem cuidado. muitas Tem coisas que muita a gente coisa, não a gente não fala precisa nem mais. entrar nesse É. assunto, mas a gente fala instituição de longa permanência Ah, quando a pessoa vai para uma casa e fica, né? Então os filhos vão visitar periodicamente. Mas, Flávia, se a gente jogar para o nosso dia a dia, eu tenho uma mãe, graças a Deus, de 93 anos. uhum. Eu falo rápido. Eu tenho 7 irmãos. Se a gente está aqui com ela na mesa e ela está aqui e eu estou falando com você, estou contando meu dia, ela já perdeu a conversa. Ela já não está conseguindo acompanhar todas as falas. Então, você imagina, a hora que você vai para uma instituição de longa permanência, seu filho vai te visitar 2 vezes por semana, 3? Será que vai tudo isso? Uhum. Então, eu acho que esse isolamento é a grande questão do envelhecimento, da invisibilidade. A gente fez uma campanha agora gigantesca para falar sobre invisibilidade, porque a invisibilidade pode estar no dia a dia das nossas casas. Eu não estar olhando para essa pessoa idosa, eu não estar ouvindo o que ela quer. A gente, agora teve esse ano, não sei se você chegou a ver, o dia 15 de junho é o Dia Nacional do Combate a desculpa, dia 15 de junho é o dia da conscientização da violência contra a pessoa idosa. Hum. Todo mundo, você fala em violência, o que que é a primeira coisa que te vem à cabeça? Violência física. Uhum, Não, uhum. mas tem N tipos de violência. O abandono é um tipo de violência. A não escuta é um tipo de violência. Bom, aí patrimonial, aí tem um monte de coisa. Então, eu acho que a hora que você traz essa consciência para as pessoas, e a gente fez lindamente, porque é o Junho Violeta, e aí Uhum. começou a gente fazendo alguns monumentos em São Paulo, pintados exatamente dessa cor maravilhosa aí do Aham. seu dragãozinho, trazendo as consciências. Porque, por exemplo, se você falar em Outubro Rosa, você vê a cidade inteira cor-de-rosa, Já sabe o que todo que mundo é. já sabe que é o câncer de mama. Que Uhum, maravilhoso! O Junho Violeta ainda estamos engatinhando, mas é uma coisa que, de novo, pega todas as classes sociais. uhum. Então, a gente bate nessa tecla e fala que realmente a gente tem que estar de olho dentro de casa com os nossos idosos. E o que que você acha que esses, assim, a gente conversou como é, o que que você acha que tem de comum em todas essas velhices, independente da classe social?
Eu acho que é isso, acho que é o querer ser reconhecido, querer ser ouvido. Eu acho que a hora que você tira a autonomia da pessoa idosa, chega uma hora que talvez tenha que tirar, né? Se tem algum tipo de um início de uma demência, alguma Uhum, coisa. Mas, cara, você no seu ouvido, né? No teu querer, isso é muito violento. Você quer uma coisa e as pessoas fazem ao contrário porque acham que é melhor para você, uhum. né? É É muito muito, isso é louco, violento né? É mesmo, é violento. Se verdade, for parar e falar, cara, mas verdade. eu não quero, eu não quero. E tá tudo bem. Uhum. Né? Eu tenho um exemplo, eu brinco com a minha mãe, ela fica até meio brava. A minha mãe está com 93 e ela resolveu pintar a casa. E precisava pintar a casa. E ela colocou, Flávia, um azul, que é um azul que a família inteira, tipo assim, mas mãe. E ainda fez, né? E o pintor ligava para mim, que me conhece desde criança, né? O pai dele ia na minha casa, ele me ligava e falava assim: Regininha, a sua mãe tá querendo esse azul, não sou eu que estou enfiando esse azul na casa dela, mas ela quer o azul. Eu falei, deixa ela pintar. Então, até hoje, eu chego na casa dela, eu vejo aquele azul, eu falei, ela quer o azul. Ela se banca, ela quer bancar o azul, mas é muito engraçado, porque a família inteira assim, gente, esse azul não tá combinando, mas é o querer dela. Você Entendi. entende? A gente ia passar por uma outra cor e que ela não quer. Ela Não, e quis o essas azul, pequenas coisas é assim isso. do dia a dia também, assim, coisas de funcionalidade, tipo você pegar, ah, ma o idoso não está conseguindo abrir uma garrafinha, você pega na mão: "Ai, daqui que eu Sim, abro", você tira e faz parte autonomia. mas Flávia, a não, gente gente, tem tem. que ter é o tempo, né, de cada pessoa. Exatamente. Eu tenho uma vivência agora no Instituto, que a Tânia, que é a nossa professora de artesanato, ela criou um macacão. Aliás, você Ai, tá. eu vi, gente, eu vi o Ah, você post, eu viu o vou colocar macacão? aqui, gente, as imagens, eu achei Aquele demais olha, nossa, eu tô isso, inteira é arrepiada. É que demais. você não vai pegar, mas eu tô inteira arrepiada, porque a gente tem esse macacão há algum tempo e leva para feiras, para palestras, para alguns congressos, só que sempre tem tanta fila que eu nunca fiz a vivência do macacão, porque eu dou a chance para quem Outras pessoas, claro. óbvio. E aí eu cheguei outro dia numa palestra que as meninas foram dar, cheguei super cedo, falei: "Cara, eu posso colocar um macacão?" Não tinha ninguém ainda. Ela falou: "Lógico, vamos fazer". E elas acabaram me filmando, tanto que você pega o lugar, tá bem vazio, não tinha ninguém ainda. Flávia, a hora que você coloca o macacão, ele tem uma restrição nos joelhos, Hã. uma restrição nos cotovelos, uma outra coisa que ela colocou, de uma cartolina bem dura na mão, que você perde os movimentos. Eu ainda estava com protetor de ouvido e eu ainda estava com óculos escuros todo riscado. A hora que você faz. Ah, e detalhe, o macacão tem um negócio aqui que você puxa e ele Te encolhe. obrigatoriamente te faz. E ela falou: não, não vai para cima, que senão você vai estourar o macacão. Eu já queria me corrigir. Ela falou: não, aceita esse peso. Então tem um peso aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de um envelhecimento que não é saudável, lógico, o envelhecimento vai trazer algumas coisas. Só que as nossas escolhas hoje, né, por exemplo, se você não fizer uma musculação, cara, a gente não levanta e Uhum, senta com dignidade. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui sentar, eu simplesmente desabei no sofá. Por quê? Por conta da falta de uhum. mobilidade. Porque os músculos não te seguram para o movimento correto e Então, lento. assim, isso tudo para Exato. trazer o quê? Vamos ter consciência, vamos, né? Não é malhar para ficar gostosa, não é Uhum, isso. É para ter dignidade de sentar e levantar. Eu sigo tantas contas que, desde personal que faz a senhora levantar e sentar, porque assim são coisas que se a gente não construir, Flávia, o futuro que a gente quer, se a gente não sabe o que a gente quer pra gente, quem que vai querer? é. É o outro. Aí o outro vai, entendeu? Vai querer pintar a casa de outra cor, o outro vai querer fazer outra coisa. Você tem que saber o teu querer. Por isso, para mim, assim, eu sempre falo muito de autoconhecimento. E a gente tem esse autocuidado também nas nossas casas. Uma das aulas é sobre isso, né? Esse é o autocuidado que a gente tem que ter com a gente, senão É, ninguém vai ter. é Não adianta. verdade. A gente vai ter que cuidar desse veículo aqui maravilhoso e perfeito para a gente chegar com 100 anos muito bem. Aham. E Regina, eu dei uma olhada e eu achei a missão do instituto, que é ressignificar e dignificar as múltiplas velhices. Uhum. O que que são essas Ai, que múltiplas delícia, eu adoro velhices? falar disso, porque até pouco tempo atrás a gente falava em etarismo, as pessoas não sabiam o que que era etarismo. Hoje em dia todo mundo sabe que é o Aham. preconceito contra pessoas tanto mais velhas quanto mais novas. Eu faço etarismo, Uhum. tá? Eu faço etarismo com gente muito novinha. Outro dia eu fui numa médica, ela devia ter uns, sei lá, uns 25 anos. Eu falava, gente, será que essa mulher vai me curar direito? Também é etarismo, tá? Ah, Então tá. precisamos tomar cuidado. As múltiplas velhices, Flávia, a gente fala porque ninguém envelhece da mesma forma. Infelizmente, e outro dia eu fui massacrada quando eu falei isso. Hum. A sua expectativa de vida, se você nasce na favela, é uma.
Se você nasce num bairro nobre dos Jardins, é outra. É uma baita sacanagem, mas é verdade. Então, independente do CEP, classe social, o ambiente, a cidade que você nasceu, são múltiplas velhices, cada um envelhece de um jeito. Então, a gente está cunhando esse termo, da mesma forma, né, que eu falei, etarismo não era tão conhecido, porque as pessoas nós somos todos diferentes, a gente não envelhece igual. Por isso que é importante saber olhar e reconhecer essas múltiplas velhices. Uhum. Tem velhinha que é rodinha no pé. Eu, com 53 anos recém-completos, eu adoro chegar na minha casa e tomar uma sopinha e ficar em casa, e tá tudo bem. Se bem que eu tô meio baladeira agora, acho que eu tô, acho que eu tô mudando com 53. Mas eu acho que é essa beleza de você entender essas múltiplas velhices e honrar cada uma delas. Falando em etarismo, você já percebeu etarismo na tua vida? Você sabe que eu tô com 50 e eu Preciso sinto um pensar. pouco, por exemplo, em relação à velocidade, tecnologia. É, tecnologia. É. Uma vez eu fui ao banco, eu lembro, tinha no caixa ele faz tempinho já, Uhum. no caixa eletrônico, e sabe quando ficam aqueles funcionários te ajudando, assim? Aham. E aí eu nem pedi ajuda, mas chegou uma moça, Já mas veio gente, não, prontamente mas te ajudar. eu assim, né, catando milho, indo Aham. devagar, assim, ela chegou lá, pá, 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 pá. Eu falei: "Calma, não precisa ser tão rápido assim". Eu queria aprender, a próxima vez você vai ter que me ajudar de novo, porque eu não consegui acompanhar. É. Então, assim, eu não sinto etarismo comigo. Aliás, eu chego, sei lá, chego para fazer o check-in no aeroporto. Eu dou graças a Deus que alguém me ajuda rapidinho. Hum. Eh, não chego a sentir comigo, mas assim, aquela primeira vez, né, a senhora precisa aquele senhora, 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 você vai é um peso, né, mas é isso, eu acho que você aceita e eu sou muito grata. Eu acho a maturidade uma coisa maravilhosa. Uhum. Eu acho maravilhoso você se ass eu me assumi mesmo, eu tô feliz com a minha idade, eu não trocaria talvez pelos meus 40, mas eu não trocaria pelos meus 20 de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Uhum. A insegurança, tudo. Eu tenho hoje um prazer em viver a minha idade de uma forma livre, de uma forma leve, de uma forma onde eu não preciso cara, eu não preciso mais provar nada para ninguém, nada. Então acho que a hora que você atinge isso, né, todo outro dia, como eu fiz aniversário e eu fiz aliás, estava lendo ainda, não Tá sei se valendo, gente, quando vai para o parabéns pra ar. Regina. Eu faço alguns anos, eu faço aniversário solidário. Cara, eu não quero mais uma bolsa, mais um sapato, eu Uhum. não quero. E Regina, sabe que eu queria também conversar com você sobre o estereótipo do velho? Eh, por exemplo, assim, quando a gente vê um velho em forma, super bem, a gente Sarado. fala que É, sarado, a gente fala que ele é jovem, a gente não fala que ele é velho. é. Por quê, hein? Acho que é um O que você acha? baita preconceito. Eu acredito que eu escolhi uma causa mais difícil, porque a gente vive num país que o velho não é valorizado, né? Infelizmente. Então, eu acho que a grande sacada seria a gente realmente ressignificar. Por isso que a gente fala, você ressignifica, você dá você tira aquele estigma, né, da palavra velho. Porque, cara, de novo, a melhor coisa que pode acontecer é a gente ficar Uhum, velho. Eu não uhum. quero morrer antes. Aliás, eu vou corrigir, porque eu falei, ah, vivi até os 100. Eu não quero viver até os 100, tá? Mas eu acho assim, a gente tem que entender a velhice como um processo, Flávia, absolutamente natural da vida. Se Deus quiser, a gente vai ficar velho, né? Uhum. Então eu acho que é isso, assim, aí é um trabalho realmente de, né, anti-age, anti-idade. Cara, não dá para ser anti-idade. A gente pode tentar melhorar, fazer musculação para tentar ficar em Eu pé. fico doida quando eu vejo aquelas manchetes. Fulana de, sei lá, 65 anos, não, assim, aparece com o corpo sarado, apesar A pessoa dos tem, tem. 65 anos. Então, Então, mas uma coisa que eu também fui massacrada, e eu vou dividir com ah, você, agora faz um tempo já isso, eu não lembro o nome, não sei se foi a Cláudia Ohana, mas ela fala: "Eu tenho, 60 sei lá, 3 uhum, anos", e ela se coloca numa postura, onde ai, como é que era? Eu acho que ela explicava alguma coisa.
É quase um apesar de, é que agora eu não lembro direito o que que era, mas eu lembro que na Hum, hora que eu li, eu falei: "Cara, é quase um serviço". hum, Eu tenho 63 anos, eu tô ótima. Eu tenho 63 anos e quero ir pra balada, entendeu? Então, assim, eu acho que sempre que você coloca um "mas", a gente também tem que tomar muito cuidado para nós próprias não fazermos o tal do etarismo. uhum. Porque a hora quando você fala: "Ah, eu tenho 63 anos, mas eu adoro", para que o "mas"? Para que explicar? Eu tô maravilhosa, eu tenho um corpo maravilhoso, com 60, com 70, com 80, vai daqui. Se você achar que você tá maravilhosa aqui, a É, opinião dos outros, cara, dos outros. Por isso que eu falo essa liberdade, é quase uma liberdade poética de falar, sim. cara, banana, entendeu? Para quem tá achando qualquer coisa. Eu fiz essa transição na história do cabelo, porque eu tenho aliás, vê se pega os meus branquinhos. Uhum. E, cara, eu tô me achando maravilhosa. Mas o que eu ouvi de "Ai, você vai ficar", cara, vou ficar. Pois é, tá tudo bem. E o cara que tiver comigo vai ter que aceitar a minha ruga, o meu cabelo branco, o meu braço que já não é mais a mesma coisa. E, Uhum. cara, é isso. Então, que a gente saiba envelhecer com esse carinho por nós. Eu acho que essa é a grande sacada. Mas eu acho que assim também, o que legal que estamos discutindo isso, né? Sim, Essa questão imagina, de colocar ninguém falava aí o, disso. o- o estereótipo na mesa, né? Aham, E tem os dois lados, assim, da pessoa que faz o apesar, sim. eh, e da pessoa fala, não, eu não falo nada e tudo bem, vou É, vivendo, né? E a tenho gente tantos discutindo anos e é desse isso. estranhamento até, eu acho uma coisa interessante esse, É, esse estranhamento que está é. É bom, acontecendo, porque gera uma né? consciência, né, nunca a gente estava ali fora conversando, nunca se falou tanto de menopausa e que bom! Uhum. E que bom, eu não lembro da minha mãe falando nada disso, né, então a hora que vem pra gente, que bom que muitas mulheres estão dando a cara aí, pra ensinar, para conscientizar muitas pessoas, porque às vezes a gente está passando uns perrengues, e por isso eu também gosto muito da tal da rede de apoio que a gente tem em Uhum. Heliópolis e tem nos nossos projetos, porque às vezes você está passando um baita de um perrengue, a tua vizinha está passando o mesmo perrengue, você não sabe, quando você conversa, você fala: "Cara, não sou só eu não estou sozinha nisso". E eu acho isso delicioso, É verdade. delicioso. E aí a gente consegue ver que tudo bem, vai passar, tudo passa, né. E Regina, você acha que passar algumas experiências na vida, na maturidade, é diferente de passar experiências, hã, mais novo, assim? Ah, Por sim. exemplo, você acabou de fazer o caminho de É, Compostela, sim. Ao mas sorriso. entendeu, acho que com uma cabeça sempre foi a primeira vez que você fez? Olha, eu não preciso nem até Compostela, eu lembro a primeira vez que eu vi, aliás, me falaram: "Ai, você foi para Compostela, você leu o livro do Paulo Coelho", acho que é o Diário de um Mago? Sim. Eu li com, sei lá, 20 anos. Eu odiei o livro. Eu tô louca para voltar a ler o livro, porque, cara, eu não tinha maturidade. Como é que eu vou ler Paulo Coelho com 20 anos? Sei lá, tem gente que consegue. Eu não consegui, achei um saco. Nem lembro se eu fui até o final. Eu tô absolutamente alucinada para comprar esse livro de novo e ler, porque tem coisa, gente, que só a maturidade traz. Aham. Eu acho que tem uma plenitude. Eu não sei se é porque eu tô num momento realmente muito em paz, ter feito essa viagem. Eu era a caçula de 9 mulheres, e foi incrível, assim, são experiências que eu acho que tem coisa na vida que você tem que passar. Às vezes eu falo, né: "Nossa, como demorou". Não, não demorou, foi o tempo preciso e perfeito, né. A gente fez uma pausa aqui, é Uhum. isso, é precisão e perfeição, é o tempo inteiro. E eu acho que isso vem muito desse te confiar nesse fluxo divino dessa vida que é, cara, se a Uhum. gente é criado à semelhança e imagem dele, a gente não tem como não ser perfeito e abundante, você entende? E é Uhum. isso que eu tento trazer para minha vida. Independente de qualquer coisa. Mas legal, você fez, você era mais nova então do Sim, a grupo? gente fizemos 128 quilômetros, a gente não fez o percurso mais longo, mas foi incrível, assim, porque muito que eu acho que também a maturidade traz isso, que eu conversava, as pessoas falam assim: "Nossa, mas só isso? Vocês vão fazer só o caminho curto? Vai lá fazer para ver como é que é você andar 20 quilômetros por dia". E aí eu parei de falar o quanto que eu ia fazer, porque Hum. tem julgamento: mas só um caminho português? Ah, mas é mais curto, né, mas vocês não vão fazer os 800?". Não. E a nossa meta não era fazer 800, a nossa meta era a gente se entender enquanto um grupo, se entender enquanto sempre, dos 9 dias, e foram 8 dias de caminhada, a gente sempre tinha uma líder do grupo que ia ficar um pouco mais, não digo preocupada, mas mais Atenta. antenada com o caminho, Uhum. porque a gente não ia no Google, né, a gente ia pelas setas. Então tem setas, as setas amarelas que te guiam por todo o caminho, davam uns 20 quilômetros, aí quando você chegava no local,
Aí sim, bom, para que lado que é o hotel, a pousada, enfim, né, o hostel que a gente vai ficar. E aí tinha que dar uma entrada no Google para entender, mas a gente não fez o caminho com o Google, a gente fez o caminho muito no ser, no sentir. Uhum. E as trocas, hein, como foram? Então, é muito rico isso. Eu estava no momento, enfim, de um término de um relacionamento, então eu estava um momento muito para mim. E até um dia eu falei: "Gente", eu chorava, né, eu falei: "Desculpa, eu tô super egoísta, é só comigo", mas assim, eu até fico com lágrimas nos olhos, assim, porque são momentos. Então eu acho que quando você tá com pessoas que te acolhem, olha, me deu emoção. Hã. Normal, deixa É, sair. foi, fluiu. Foi. Eu acho que quando você tá com pessoas que te acolhem, esse julgamento não existe. Uhum. Né, então, eu já tive pessoas, assim, grupos que: "Ai, você tem que sair mais, você tem que fazer", você tem que quê, cara pálida? É. Ninguém tem que nada. Eu tenho que viver o meu tempo, eu tenho que viver o meu luto, eu tenho que viver a minha história. Então, e é engraçado, porque eu sou muito, em dar para o outro, né, haja visto que eu criei um projeto Uhum. que ajuda tantas pessoas com 20 e poucos anos de idade. Então eu achava que eu estava super egoísta, que eu estava super para mim, e o feedback delas foi: "Rê, imagina, você está o tempo inteiro preocupada com alguém, você faz a foto". Eu tenho uma coisa com foto, de olhar, e a gente está montando um álbum agora, porque ela falou: "Cara, olha o olhar que você tem, olha que você viu a fulana que estava ali e ninguém prestou atenção e você fez uma foto incrível". Isso é você estar se doando também de alguma forma. Eu podia não estar muito na palavra, eu gosto muito de Uhum. silêncio, eu sou uma pessoa que não tem problema com silêncio, eu adoro ficar, não é sozinha, mas é em paz. Eu não tenho o menor problema com isso. Eu fico em paz, eu fico no silêncio, numa boa, e eu acho que o silêncio traz muitas respostas. Ah, Eu com acho não, eu tenho certeza, certeza. com certeza. É um papo direto, cara, É. tem hora que eu falo: "Nossa", me emocionei, assim, durante o caminho várias vezes. É muito rico, assim, então é a experiência de cada um. Demais. É difícil falar, daria Aham. outro podcast só para a gente falar Aham, só pra de dessa experiência, Compostela, né, mas é muito verdade. maravilhoso, é muito rico e você fala: "Cara, eu consegui". Eu venci também, eu fiquei, enfim, com uma canelite, com uma dor absurda, tive que andar, sei lá, 10, 12 quilômetros com muita dor, e eu vi também, aí você olha para sua rigidez. Uhum. Porque para mim, em hipótese alguma, eu pediria um táxi para me levar para onde eu precisava ir. E isso também gerou muita coisa, né: "Rê, olha a tua rigidez, Uhum. por que que você não aceitou?". Eu falei: "De jeito nenhum", sabe assim. E aí eu olho para trás e falo: "Poxa, podia ter chamado", mas aí eu não ia cumprir a minha meta. E eu Uhum. sou escorpiana, aquela coisa, cara, eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu vou e faço. Cara, eu sou parteira de mãe de 2 filhos de parto Aham. normal, quer dizer, eu não tenho medidor. Me dá um negócio, eu vou e faço, mas é difícil eu amolecer, assim. Aham. Filha de Antônio e É, Maria é. Regina. E eu vi aqui uma frase tua que eu achei tão legal, É. falando em tudo isso. Você fala que é velhice é potência, Ai, respeito nossa. respeito a dever e dignidade é direito. Vamos destrinchar essas frases, que eu achei elas Vamos, bem interessantes. Primeiro, vamos. velhice é potência. Cara, se a gente chegou lá de novo, é sinal de que deu tudo certo, e olha a força de você chegar lá. Eu acho maravilhoso isso. Só que a gente tem que se reconhecer nesse papel, né, e É. não ficar trancadinho em casa. É você enxergar esse poder de ter chegado lá, de sabedoria, de você passar isso para frente, isso é maravilhoso. Uhum, E é absolutamente natural, de novo, né. exato. E respeito é dever. Cara, tá falando tudo, né. A gente se fala: "Ah, respeito é por educação", não é educação não, é obrigação, não é favor. Respeito não é favor, gente, respeito é obrigação. Uhum, com certeza. E dignidade é direito. Quando eu comecei o instituto, as pessoas me falavam assim: "Nossa, mas por que idoso, né? Como assim idoso?". Às vezes a criança, e queria me falar da gente, eu não estou desmerecendo quem trabalha com criança, não é isso. E nem que é mais fácil. Mas, quando você trabalha com pessoas idosas, eh a gente conseguir levar, a gente faz muita coisa, tá, Flávia, mas você levar essa dignidade para eles, essa pessoa que chega pintando tudo de preto, Uhum, triste, deprimida, a hora que ela se enxerga nesta potência, porque ela está pintando colorido, isso é muito digno. Isso é muito.
é incrível, a hora que ela dá um sorriso e ela conta todos os benefícios que estar num grupo de apoio do Instituto Velho Amigo, que trouxe de bom para ela, isso é dignidade. Quando você consegue, às vezes, muitas vezes, sei lá, dependendo da situação da pessoa idosa, se ela está acamada, para você levar ela para tomar um sol e não ter escara na pele, isso é Não. dignidade. Entendeu? Você olhar para essa pessoa, você escutar essa pessoa, porque às vezes é isso. Né? A gente tem dentro do Revitaliza, que é essa nosso braço que a gente está no Brasil inteiro, Uhum. tem muitas instituições de longa permanência. Então, que eles acabam realmente falecendo dentro das instituições. Então, é isso, você cuidar para ele não ter uma ferida que machuque, para ele ter uma pessoa que vai lá cantar para ele. Uhum. Isso é dignidade. Então, É não verdade. sei se eu destrinchei muito, Não, mas tá. falei o que eu Tá sinto. ótimo. E o que que você acha de convivência intergeracional? O que que Ah, os velhos têm a aprender com os mais novos e vice-versa? olha, acho que primeiro os mais novos com os mais velhos, eu diria que paciência, porque o tempo é diferente. Eu dentro da minha casa, assim, né, a vida inteira, né, com os pais, meus pais são muito mais velhos. Imagina, minha mãe me teve com 40. E eu falo, né, eu honro muito isso porque eu não era para eu não tinha que ter nascido. Minha mãe teve um tumor na cabeça e todos os médicos, imagina, 53 anos atrás, tira, 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 Nossa. porque é perigoso para você, para ela. Aham. Então eu acho isso incrível, assim, ela é de uma força, uma potência. Uhum. Então a vida inteira os meus filhos conviveram muito com os meus pais mais velhos, né, minha mãe, graças a Deus, até hoje. Eh, eu acho que traz alegria, eu acho que traz a paciência para os mais jovens. Eh, você poder dividir as histórias. Eu nem tive muito isso, porque meu pai com os meus filhos, ele não tinha muito essa coisa de contar história. Pra Meu pai quem não sabe, fala quem é o seu pai, porque eu falo né, a gente eu vive sou no filha grupinho, a gente sim, é sabe, a gente vai no verdade. Na nossa automático, né. bolha, boa, É, nossa bolha, eu exato. sou caçula de Antônio Hermílio de Moraes e Maria Regina Costa de Moraes, um homem que acho que é conhecido no Brasil inteiro por trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sim. Então não tinha muito essa coisa de histórias, mas eu tento passar para os meus filhos, por exemplo, as férias que a gente passava na praia. Então, assim, era sempre muito gostoso e eu acredito que se tem alguma coisa que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, lógico, além de o respeito e tudo mais, é você ter esse olhar para o outro. É diferente o olhar que eu tenho para você e o olhar que eu vou ter para uma pessoa de idade, Total. porque é no tempo dela. Né? Essa vivência do macacão traz muito isso. Eu vou dar um spoiler. A gente tem uma funcionária do instituto que fica ao lado da pessoa que geralmente está fazendo a vivência do macacão, como se ela fosse, sei lá, filha, um parente. Ela fala assim: Ah, ainda vai, tem mãe, vai isso. rápido, você vai atrasar, nós temos que subir no ônibus, você vai chegar tarde no Ah. médico, mãe, levanta logo, você tá. Então, assim, Nossa, gente, cara, deve ser uma coisa muito eu fico emocionante, com lágrima impactante. nos olhos de novo, assim, porque Olha, é de arrepiar mesmo, agora eu tem, tô arrepiando. tem gente que, assim, que vai aos prantos. Por quê? Porque você se coloca na pele daquela pessoa que falou, pai, mãe, você tá lenta, come direito, você tá derramando. Porque, assim, eu acho que às vezes a gente vê a fragilidade dos nossos pais, né? Seja comendo comida e derramar da boca, cara, isso é puxado. Então, eu acho que a hora que você se coloca nesse papel, é isso. As Não duas sei se a gente chorando aqui. corta, se a gente mantém. Não corta nada, tem que mostrar essa vida como a vida É. é. Porque a hora que a gente se coloca nesse papel, quantas vezes, talvez, eu acho que eu melhorei muito, muito, muito. Porque você tem esse olhar de falar, cara, no tempo dela não vai comer rápido. Vai comer rápido, vai engasgar, é pior. Entendeu? Então, assim, eu sou muito grata de olhar para trás, de novo, né? Outro dia, meu primo, eu fiz aniversário esses dias, e eu fiz meu aniversário solidário, enfim, não quero mais presente, eu não quero mais Uhum. nada. E ele falou, Rê, que legal o teu projeto, eu acho incrível, eu vou fazer uma doação por isso, isso, isso. Eu falei, olha, Fábio, eu te agradeço, porque eu venho de uma família onde eu vi meu pai fazendo trabalhos, voluntários a vida Uhum. inteira. Ele nunca Eu acho que quando a gente faz isso, Flávia, a gente não faz para esperar em troca, de forma alguma. Mas ter o reconhecimento é muito gostoso, porque é isso, eu acho que é uma dedicação, é uma vida de dedicação, de novo, que a gente não faz esperando,
Mas a hora que você consegue, eu tenho certeza que você vai sair daqui modificada com essa nossa conversa, Uhum. que você vai olhar para o teu idoso, para a tua idosa de uma forma diferente, de uma Sim. forma com mais paciência, de quem está ali na tua equipe técnica, vai parar para talvez ajudar uma pessoa idosa a atravessar uma rua. Em vez de buzinar, falar, porra, vai rápido, não sei o quê, ou o que quer que a pessoa ande rápido, vai fazer o Então você vai contrário. ver um idoso que está dirigindo, né? É, mas Acontece mais muito leito, isso. você vai chegar, você vai entender, o timing é É. diferente. O meu timing hoje é diferente, não é porque eu guio mal, eu sou boa de direção, mas é porque eu não tenho mais pressa. Sim. Eu não tenho Não, e a gente tem pressa. prudência, são tantas coisas que vêm, né, com a Aí quer passar maturidade. rápido, filho, passa rápido. Pra que Eu ainda correr? mando Você vai correr pra bênção. chegar aonde? Eu sempre Mas tá penso: tudo "Gente, tá bem, correndo pra eu já quê?" corri, eu É, já fiz, fiz esse papel. Eu já fui essa pessoa que é. queria correr. Eu acho que a juventude tem isso, né? Você quer chegar lá, né? E não presta A atenção no gente não, a percurso. gente vai, eu pelo menos, e essa eu sou muito grata por toda a minha busca. Meu ex-marido fala assim, mas que tanto você busca? Eu falei, eu não sei, mas o dia que eu souber, eu te conto. Eu sigo buscando, e se Deus quiser, eu vou ser eternamente uma mulher curiosa, quero seguir buscando. Por quê? Porque eu tenho tesão, eu tenho prazer no caminho. É Lógico, isso, chegar é lá é isso. incrível. Chegar lá, Compostela, chegar na igreja é inacreditável. Mas, cara, o percurso, o que a gente viveu, os bosques, eu tive assim, eu tive visões que eu falava, gente, parecia que eu tinha, quer dizer, não sei se é isso, mas imagino que seja uma viagem com ácido. Uhum. Eu vi Jesus Cristo Que no musgo de legal. uma árvore. Eu estava super conectada, eu fazia a gente andava, gente, 5, 6, 7 horas. E eu ia ouvindo o terço do Frei Gilson, eu ia ouvindo as minhas orações, porque eu tenho lá os meus mantras, as minhas orações. Então, assim, chegava numa hora, eu acho que eu estava assim, plugada, completamente conectada com o povo lá de cima. Certo. É como se eu tivesse um plug. Cara, Uhum. eu vi Jesus Cristo no musgo de uma árvore, às 8 da manhã, tá? Eu não sou careta, não gosto de droga. Falei, cara, essa deve ser uma viagem com ácido, porque foi maravilhoso e eu chorava copiosamente naquele bosque. Só que ninguém tá rico, você tá chorando, o que que aconteceu? Aham. Tá todo mundo Na mesma sabendo que vibe, é você tá legal no isso. percurso, você Aham. tá nesse caminho e você tá nessa busca. Uhum. E ali Que naquele legal. momento eu achei, para mim foi uma coisa assim incrível, Ai, que legal. né? Posso Que nem falar muito, legal. senão eu começo a chorar de novo. É, eu também. Quando começa é difícil parar, Tá então tudo bem. Eu acho que é vida, né? mas é Isso é claro, vida, isso faz é, parte da é a gente vida que sentir, é flui. uma conversa que a gente sente, É, não é? exato. Não é só uma Não é conversa papapá, tô aqui não, é a mecanicamente gente sente o que a falando. gente tá E esse falando, tá vivendo. sentir, eu acho que isso, que bom que a gente é assim. Que bom que a gente é emotiva, que bom que a gente Uhum. chora. Porque, cara, a gente não leva nada, né? Então, se a gente não tiver esses pequenos É prazeres e verdade. essas pequenas certezas dessa conexão, seja com o que for, isso para mim fala, cara, check, vivi bem vivido, Isso sabe? aí. Regina, agora a gente vai dar algumas dicas aqui. Você tem uma dica de livro, não é? Olha, para ficar fora para ficar dentro do nosso contexto, eu pensei muito fora. Eu Hum. adoro romance. Eu vou para a Índia, eu leio Paixão Índia. Eu adoro essas coisas assim que me tira do dia a dia. Tem um livro que eu gosto muito que é Conversando com Deus, que é bem bacana. Sabe que eu sou ruim para nome de livro e filme? De filme a gente estava falando lá fora, né? Tem um que é com o Jack Nicholson e com a Diane Keaton, que faleceu Isso. recentemente, que é maravilhoso, que fala justamente de um amor maduro. Uhum, Porque ele tem um romance com a filha dela, uhum. e aí quando eles se encontram, pintam um super clima, e eu acho maravilhoso, assim, você poder se dar ao direito de se apaixonar depois dos 60, 70, 80. É muito lindo. Eu acho que eu sou uma eterna apaixonada, escorpiana com ascendente em touro, lua em leão. Eu sou assim, Legal. eu vivo com intensidade Aham. para as coisas. Então, assim, tudo que é mais romance, essas coisas me pegam um Te pouco mais, atrai, né? assim. Eu lembrei de um outro filme que é com a Anne Hathaway e o Robert De Niro, Ah, que maravilhoso, que é o é do Um Senhor estagiário, né? Estagiário. Ah, gente, gente, esse filme é tão saboroso, E eu ela acho. começa, tipo, mega de bode dele, né? E É, e no depois fim ela ela virou, assim, uma confidente dele, é, né. Conta a história um senhor que vai ser o estagiário sênior. da Achei demais esse agência. nome, né. É maravilhoso. De uma agência e ela é a presidente da agência, dona da agência, enfim. E assim, e aí É. tem toda essa questão É. geracional, que é muito legal, Que é retrata muito muito bem. e é muito lindo como você percebe que daí a primeira coisa é um julgamento, né, para tudo, a Uhum. gente vive uma vida que as Sim. pessoas julgam, julga a aparência, julga o cabelo, julga a idade, julga e a hora que você
transpassa isso e você olha a pessoa, o ser e tudo que essa pessoa idosa tem para te ensinar, é Maravilhoso, né. isso. Eu adoro, gente, sabe que eu adoro conversar É. com pessoas mais velhas, assim, por exemplo, eu fazia hidroginástica. Aham. Gente, eu adorava ficar É. batendo papo, é uma coisa tão rica, sabe. Eu falo que o É momento do maravilhoso. meu ano que eu mais gosto é quando eu vou para a praia com a minha mãe. Eu falo que é o cantinho dela, que tem assim, tem a rotina do almoço naquela hora, o chá da tarde que vai ter sol ou chuva, vai ter o bolinho para a Uhum. gente ver o pôr do sol às 5 da tarde, um cafezinho. Eu amo essa rotina, amo, amo, amo. É, eu E é um também. momento muito rico, assim, muito rico, de muita troca, de sentar ou jogar um baralho. É muito Exato. bom. Quando que a gente faz isso em São Paulo, gente? Quando que a gente monta lá juntas, Flávia, quebra-cabeça de 1.000, 2.000 peças, porque vira um acontecimento, assim, sai da mesa do almoço, tá chovendo, se não tá, vamos tomar um sol, ou vamos... E fica ali horas montando quebra-cabeça, de juro, de chegar a doer as costas, de ter que Uhum. sentar e falar, mãe, vamos dar um tempo. Aham. E é um baita programa gostoso de fazer juntas, sabe? É. Da gente tá ali, conversa, aí eu coloco umas músicas que eu sei que ela gosta de ouvir. Ela fala, nossa, você tem esse, sei lá, disco? É, mãe, é Ai, uma que legal. playlist que eu tenho, mas tudo no telefone, tudo, mãe. Tudo no telefone, é um clique. Que música você quer É, ouvir? pra minha mãe também, eu coloquei o Spotify pra ela no celular, É, ela aí ela começou a achar as coisinhas dela, Nat é, King Cole, Roberto é. Carlos. A minha não Falei sabe assim: "Nossa, eu tô mexer, mas ouvindo ela pede pra eu tudo". colocar. É uma E a delícia. minha se vira no YouTube, adora também ver É, clipes. Antes ela via no YouTube, eu falei: "Não, mãe, vê no Spotify que não tem aham. propaganda, tal". Gente, é uma delícia, assim. Olha que delícia você poder É, ensinar isso para é, ela com é. paciência, sem E ficar ouvindo julgamento. junto, né, é muito Eles me gostoso. ensinaram tanto a gente, né? Porque a gente Exato. não pode. Quer dizer, tem coisa com tecnologia que eu também não tenho a menor ideia de como ensinar. Eu não ligo a televisão da minha casa porque eu não sei ligar. É tanto botão. Eu também não gosto de TV. Então eu prefiro ler um livro, eu prefiro dormir 9 da noite, Ótimo, cuidar dos eu meus faço muito bem. cachorros do que qualquer outra coisa. E você quer deixar o contato, teu contato, o contato do Posso falar instituto, nossas redes por sociais? favor. Bom, é muito fácil, é @institutovelhoamigo.org.br. Ah, não, eu dei o site, né? Ó, tá vendo? Falei errado. institutovelhoamigo.org.br é o É o nosso site. site. Uhum. E nas redes sociais a gente está como @Instituto Velho Amigo. Legal, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, você pode clicar e já entrar direto no site ou no Sim. Instagram para seguir também. Seguir, ser Muito obrigada. voluntário, fazer sua parte, sentir, vem conhecer, as nossas portas estão sempre Muito abertas. bom, muito obrigado pela conversa, Rê. Obrigada, Flávia, é um prazer estar aqui. Já deu 1 hora, eu quero É, mais. Me pois chama de é, né? novo, a Vamos gente só fazer mais um, fala. fazer um parte 2. Fechado. Ó, vocês viram o convite, hein? Temos É, testemunhas. temos Eu testemunhos, está volto. filmado, documentado. Que delícia, obrigada Muito pelo bom, convite. obrigada, Rê. Beijo. Obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas e siga a gente. E nós também estamos no Instagram, @pitaiacast. Se você gostou, assistiu até agora, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau.